Então é um espírito terrível, satânico, que faz com que a pessoa se torne tão orgulhosa que ele quer ser maior do que todos, melhor do que todos, quer ser mais importante que todos e quer ser adorado ainda por cima, por todos. Então o tópico 1 aí, Antíoco Epifânio foi um rei perverso e bestial. O tópico 2, Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém. Tópico 3, Antíoco Epifânio era cruel. Vamos ver então o tópico 1. Antíoco Epifânio foi um rei perverso e bestial. Ele chegou ao poder em 175 a.C. e tinha apenas 40 anos de idade. O vocábulo Antíoco significa adversário e Epifânio significa ilustre, o que é uma contradição. Segundo a história, reinou apenas 11 anos e morreu em 164 a.C. Porém, em seus poucos anos de reinado, usou artifícios mentirosos, enganosos e cruéis como ninguém. Antíoco Epifânio não tinha escrúpulo. Sua ascensão ao trono da Síria foi através de intrigas e engano. Ele derramou muito sangue em guerras, enriqueceu com os despojos quando lutou contra o Egito. O versículo 21 o chama de homem vil, porque fingindo amizade e aliança, entrou no Egito e se apoderou do reino de Ptolomeu Filometor. Então veja bem que o próprio nome de Antíoco Epifânio já tem aí o nome exatamente que é dado a Satanás, né? Adversário. E aqui ele acrescentou ilustre ou glorioso. Então veja só, um adversário ilustre, um adversário glorioso. É exatamente o nome que Satanás gosta de ser chamado. Então aquele que quer que as pessoas prestem um culto a ele, seja adorado como Deus. Então exatamente, ele é um adversário na verdade, assim como Satanás é um adversário nosso. Então ele está sempre lutando contra nós. Ele está sempre com a aparência de que está nos ajudando ou querendo nos ajudar, mas na verdade é o nosso adversário. Por isso ele precisa ser detectado. E no caso aqui, Antíoco Epifânio fazia isso. Ele foi capaz até de propor então um acordo, tratado com o Egito. Só que toda vez que ele fazia isso, ele estava mentindo, enganando, ele estava com a intenção de derrubar o governo do Egito, de roubar as riquezas do Egito. E ele faz isso e vai enganando até que ele consegue roubar as riquezas do Egito. Ele consegue então invadir o Egito, dominar o Egito, que antes era muito forte e Antíoco nunca conseguiu conquistar. Então ele usa da estratégia de fazer amizade, fazer acordo, faz tudo para governar sobre o Egito. E ele vem sempre com engano, com mentira para fazer isso. E ele acaba então invadindo, roubando as riquezas do Egito. E assim ele fica rico. Mas esse Antíoco Epifânio viveu apenas 11 anos aí como imperador, como rei desse império. Veja só que ele viveu pouco tempo como imperador, mas fez grandes estragos. Nós vamos continuar vendo sobre isso. E você veja aí quais foram essas coisas terríveis que ele fez. Aí tem uma lista aí, né? Usou de artifícios mentirosos, enganosos, cruéis como ninguém. Ele não tinha escrúpulo. Ele ascendeu ao trono com intrigas, engano, derramou muito sangue em guerras, enriqueceu com os despojos. Então ele é o chamado de homem vil, porque fingindo amizade e aliança entrou no Egito e se apoderou então do reino de Ptolomeu Filometor. No tópico 2 nós temos aí Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém. Antíoco Epifânio, depois de ter entrado no Egito e ter tomado posse do reino de Ptolomeu VI, resolveu investir contra a Terra Santa, especialmente Jerusalém. Ele tinha um ódio enorme de Israel, por isso partiu para a profanação do templo e fez cessar os sacrifícios diários. Houve resistência da parte de judeus fiéis que não cederam aos abusos do poder e arrogância desse rei sírio. Ele ordenou o sacrifício de porcos sobre o altar sagrado para profanar o santuário. Então veja bem, quando Antíoco Epifânio invade o Egito, rouba as riquezas do Egito, toma o governo de Ptolomeu, o que ele faz? Ele volta para a Síria. Quando ele vai voltar para a Síria, ele passa perto de Jerusalém. E como ele está cheio de demônios, ele é inspirado por Satanás, o que ele faz? Ele aproveita para saquear Jerusalém, para invadir Jerusalém, matar os judeus, oferecer ali sacrifícios de porcos no templo. E ele quer acabar com a religião judaica.
Ele quer acabar com a adoração ao verdadeiro Deus. Ele mesmo é que quer ser adorado, e ele quer que todos adorem a ele, ou pelo menos um Deus que ele serve, que na verdade aí nós vamos dizer que é o próprio Satanás. Veja bem que ele então quer fazer o quê? Ele quer helenizar a cultura judaica, e ele quer fazer com que todos tenham a mesma cultura, todos tenham o mesmo Deus. Então é isso que Satanás sempre quis fazer. E ele vai conseguir fazer isso durante a grande tribulação, quase que vai conseguir fazer totalmente isso. Então essa sempre foi a intenção de Satanás, que houvesse adoração a ele, Satanás, por todas as pessoas do mundo. Ele quer unir todos através de quê? Do mesmo dinheiro, de uma mesma língua, de uma mesma religião. Então a intenção dele é sempre fazer isso. E Deus já dividiu os povos exatamente para não acontecer que Satanás domine sobre todos. Dividiu o quê? As línguas, dividiu os povos, né? Nós sabemos disso. Mas Satanás, a intenção dele é fazer exatamente o contrário. Unir todos em torno dele, para ele ser adorado. Então nós vamos dizer que esse espírito do anticristo está aí. Principalmente nessas pessoas que falam aí, nós vamos unir todas as religiões aí em torno de fulano de tal, ele vai ser o maioral. Esse é o espírito do anticristo que está nessas pessoas. Não quer dizer que seja o anticristo, quer dizer que o espírito do anticristo está sobre essas pessoas que pensam fazer isso. E, na verdade, são representantes, são tipos do anticristo. Tópico 3, Antíoco Epifânio era cruel. Ao invadir Jerusalém, Antíoco Epifânio desrespeitou valores morais e éticos da sociedade israelita. Estabeleceu regulamentações contra a circuncisão, a observância do sábado e outras práticas dietéticas do povo hebreu. O versículo 31 fala da abominação desoladora, quando Epifânio construiu um altar a Zeus, deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo. Então veja bem que, quando ele invade Jerusalém, ele tem raiva daquela adoração a Deus, tem um ódio daquilo. E tem ódio dos judeus porque os judeus não respeitam outros deuses, não adoram outros deuses. Então ele quer obrigá-los a adorar agora o deus Zeus, que ele aprendeu lá na Grécia, né? Que esse deus era importante, era necessário. Veja bem que esse imperador, embora ele fosse ali sírio porque governava a região da Síria, mas ele vinha de onde? Ele vinha da Grécia. A família dele vinha de quê? Do Seleuco, que era um general da Grécia, general de Alexandre. E lá então eles adoravam o quê? O deus Zeus. Então ele manda fazer uma imagem, coloca lá para ser adorado, coloca no templo em Jerusalém. E ele profana então, ele oferece sacrifício de porcos no altar do templo. Ele ainda obriga as pessoas a comerem esse sacrifício, comer carne de porco, que os judeus odeiam isso, sabe que Deus não permite isso. Todo judeu, ele sabe disso, ele detesta a carne de porco. E exatamente isso então ele fez, obrigou as pessoas a comer essa carne de porco, obrigou as pessoas ali que guardavam o sábado, obrigou-os a profanar o sábado, trabalhar no dia de sábado. E ainda por cima, proibiu que se fizesse a circuncisão. Então as crianças nasciam, ao 8º dia deveriam ser circuncidadas, e ele proibiu isso. Isso não aceita mais, não pode fazer mais. Proibiu o sinal de aliança do judeu com Deus, que era a circuncisão. E o dia que eles guardavam, em homenagem a Deus, em honra a Deus, em obediência à palavra de Deus para eles, para os judeus, não para nós, que era guardar o sábado. Então ele proibiu que eles guardassem esse dia de sábado. Parte 3, Antíoco Epifânio, tipo do anticristo. Tópico 1, um homem vil que chega ao poder. Tópico 2, o futuro governante mundial do tempo do fim. E tópico 3, precisão profética. Então, tópico 1, um homem vil que chega ao poder. Até o versículo 35 a história se cumpriu perfeitamente. A partir do versículo 36, os fatos acontecem de modo especial e fala de um rei que agirá segundo a sua própria vontade. Trata-se de um homem que chega ao poder, prospera, cresce em força e então investe contra o Deus de Israel. Esse rei, na figura de Antíoco Epifânio, assume o papel de divindade. Essa profecia tem um respaldo no Novo Testamento nas palavras de Paulo,
quando diz que se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, segundo Tessalonicenses 2,4. Então Antíoco Epifânio, ele assume a posição satânica de querer adoração para si próprio, e ele é um homem cruel, um homem que mata por qualquer coisa, um homem que a vida para ele não tem valor, e ele é contra tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que tem a ver com Deus, ele é contra. Ele é contra as leis que falam sobre casamento, por exemplo. Então ele vai o quê? Torcer isso, vai inventar um outro tipo de família, que não a família que está na Bíblia. Família bíblica, um homem, uma mulher, seus filhos. Então ele faz o quê? Ele faz uma nova configuração da família, ele torce a palavra de Deus, e ele sempre se levanta contra tudo que na palavra de Deus diz. É assim, ele se levanta contra. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos corrigir os filhos, para usar a vara, corrigir os filhos. E ele se levanta contra isso e ensina que é proibido isso. Então, as leis que são feitas em nosso país, e que estão em todos os países, né? Principalmente aí a ONU está hoje obrigando os países a adotarem a agenda gay, por exemplo, está obrigando os países a mesmo tipo de educação dos filhos, permitir que o Estado é que dê educação para os filhos do jeito do Estado, proibindo a Bíblia nos colégios, proibindo orações dos crentes nos colégios, e toda essa agenda que está por aí. Então, promovendo casamentos entre homossexuais, entre lésbicas. Então, tudo isso, esse apoio que está havendo aí a feitiçaria, né? Dizendo que é cultura, feitiçaria e tal, e apoiando a feitiçaria, a macumba, todo tipo de espiritismo, de consulta a mortos, que é pecado. Você vai ver na televisão hoje, nas novelas, apoiando. A Bíblia diz assim: quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, você não fará conforme as abominações deles. Não achará entre ti, entre o povo de Deus, aquele que consulta mortos, aquele que faz adivinhações, aquele que consulta os astros. E o que acontece hoje? As televisões, principalmente as novelas, o quê? Vão apoiar esse tipo de gente. Nós vamos ver que as novelas hoje, e aí várias pessoas falam o quê? Defendem essas coisas, acham bonitas essas coisas e acham que essas coisas devem ser consideradas normais. Até acham que essas pessoas devem ser admiradas por consultar mortos, por viver consultando demônios, na verdade. Paulo explica sobre isso, e ele fala que por trás disso existe o quê? Demônios, na verdade. Tá? O ensino dessas pessoas é para que as pessoas achem isso bonito, concordem, apoiem. Exatamente o quê? Contrário à palavra de Deus. Isso tudo aqui, o espírito do anticristo que está por trás disso. É Satanás mesmo que está por trás disso. Então existe aí toda uma agenda governamental para dominar as nações e o anticristo dominar sobre essas nações depois. Veja só, tudo contrário à palavra de Deus. Assim é a intenção do anticristo. E o Antíoco Epifânio, quando ele entra em Jerusalém, invade Jerusalém, ele quer exatamente fazer isso. Trocar toda a cultura dos judeus, trocar tudo que é adoração a Deus, fazer com que eles adorem o Deus Zeus, ou é ele mesmo, né? Antíoco Epifânio, representante de Satanás naquela época, como representante máximo de Satanás na terra naquela época, Antíoco Epifânio.